Caro camarada Presidente da Mesa do Congresso, Guido Teles, caro camarada Presidente da JTS, Berto Messias, caros camaradas, uma primeira palavra, também como não poderia deixar de ser, para o nosso camarada e Presidente Berto Messias, para felicitá-lo por uma votação muito expressiva e votos de sucesso que vai precisar para ele e todos nós, para os combates que se avizinham. Uma segunda palavra, antes de entrar na intervenção, para a COC, para felicitá-los também, na pessoa do Sr. Presidente, de André Carvalho, felicitá-los pelo trabalho desenvolvido que proporcionou que estivéssemos todos aqui e que esteja tudo a decorrer conforme o planeado. Posteriormente, a minha intervenção cinge-se essencialmente em dois temas da moção do camarada Berto Messias, que são eles participação e autonomia. A JTS Açores, na qualidade de estrutura partidária que se orgulha do trabalho desenvolvido em prol da juventude açoriana, deve pretender estar sempre na vanguarda do processo do progresso e desenvolvimento, sendo que, para tal, por vezes, urge romper com o status quo existente e enfrentar o imobilismo que pretende enraizar-se na nossa sociedade. Este espírito de coragem já foi concretizado no capítulo dos direitos, liberdades e garantias, como, por exemplo, através das enormes vitórias obtidas pela JTS Açores e JTS Nacional, após a luta contra os retrógrados e ultraconservadores da sociedade, nas seguintes batalhas, entre muitas outras, mas estas foram as mais emblemáticas: despenalização da interrupção voluntária da gravidez, casamento entre pessoas do mesmo sexo e no regime legal da mudança de sexo. Assim sendo, defendemos, tal como consta na moção de orientação política global, denominada Geração Ativa, Geração de Ideias, cujo primeiro subscritor é o nosso camarada Presidente Berto Messias, igual postura no campo político-administrativo, através do assumir a dianteira pelo fim dos anacronismos atualmente existentes nessa área. Tal traduz-se, entre outras matérias, no seguinte: defender a possibilidade de implementar o voto obrigatório, defender a existência do voto eletrónico e, terceiro, defender a extinção do cargo de representante da República. Antes de procedermos a um pequeno desenvolvimento de cada um destes pontos, cumpre desde já assumir que temos consciência da eventual dificuldade de implementação das medidas acima referidas, uma vez que as mesmas originarão substanciais alterações no quadro político-jurídico vigente e, consequentemente, muita relutância e polémica. Primeiro ponto, defender a possibilidade do voto obrigatório. Esta é uma medida que carece, reconhecemos, de muito debate e sensibilização da população, tal como o camarada Berto aflorou na sua intervenção. Qualquer imposição geralmente não é bem aceite. Acontece que as atuais circunstâncias, gradual e crescente afastamento dos eleitores, levam-nos a ter de equacionar esta medida. O voto não é apenas um direito, mas também um dever. A questão que se põe é saber se se deve transformar um dever moral em dever jurídico, como forma de enfrentar o problema da corrosão latente da legitimidade democrática dos eleitos. A medida aqui em equação tem, a nosso entender, sustentabilidade nos seguintes argumentos. Primeiro, o voto é um poder-dever. Em segundo lugar, a maioria dos eleitores participa, regra geral, no processo eleitoral. O exercício do voto é um fator de educação política do cidadão e eleitor. O voto obrigatório já existe em 4 países europeus, portanto não é nada que nós estejamos aqui a inovar. Existe na Bélgica, Grécia, Itália e Luxemburgo. Nos termos do preceituado no artigo 2º da nossa Constituição, a República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. Assim, julgamos que está na hora de agendar na sociedade portuguesa um debate sério, alargado e esclarecedor sobre a real possibilidade de aprofundamento da democracia participativa. Um Estado de Direito Democrático, onde a soberania popular não é representativa da vontade da grande maioria do povo, como cada vez mais, infelizmente, está a acontecer, obriga a que se tome medidas urgentes para reverter esta situação, possibilitando que o poder político pertença, de facto, a todo o povo e não apenas a uma minoria. Em segundo lugar, defender a existência do voto eletrónico, segunda medida. Partindo do princípio que se trata de uma medida facilmente execuível, dado estarmos num tempo de tecnologias cada vez mais avançadas, a implementação do voto eletrónico permitiria por ter mais habituais e inconcebíveis dificuldades para o exercício do direito de voto.
nomeadamente pelo facto de possibilitar o cumprimento de forma simples, rápida e fácil do dever cívico aos cidadãos que não estão na respectiva área da residência. O voto eletrónico permitiria seguramente diminuir os atuais e inadmissíveis níveis de abstenção. E tal como foi referido noutras intervenções, hoje em dia quero acreditar que através do cartão de cidadão, facilmente, através de um sistema informático, facilmente se conseguiria implementar tal medida que seria muito útil, seguramente. E em terceiro lugar, defender a extinção do cargo de representante da República. O cargo de representante da República, que está previsto na nossa Constituição, é ainda um último resquício do sentimento colonialista que domina, infelizmente, ainda hoje, no continente português em relação aos Açores e à Madeira também, em relação às regiões autónomas. Como tal, julgamos ser a altura de eliminar esta figura anacrónica e desprovida de qualquer sentido que ainda existe no atual regime jurídico. Na última revisão do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, esteve na agenda dos legisladores regionais a extinção de tal cargo, sendo que, infelizmente, não se chegou a concretizar. A autonomia não é compatível com a existência de cargos feudais, como este. Este cargo, cujas competências estão elencadas no artigo 107 do Estatuto, assemelha-se a um Presidente da República sombra, porque só existe para as regiões autónomas. Ora, a JS Açores não pode pactuar com a existência, durante muito mais tempo, de um cargo que, não tendo legitimidade popular, tenha, entre outros, o poder de exercer o direito de veto. Tal situação é uma aberração, camaradas, atendendo a que não se compreende nem se aceita que o titular de um cargo de nomeação, pasmem-se, de nomeação, tenha a faculdade de vetar politicamente decretos legislativos regionais, portanto diplomas, que emanam de um órgão, a Assembleia Legislativa Regional, composta por representantes do povo, ou seja, os deputados, eleitos mediante sufrágio universal, direto e secreto. A competência suprarreferida, tal como outras, devia ser do Presidente da República e não de qualquer outro seu apaniguado, na qualidade de titular de um órgão de soberania unipessoal eleito diretamente pelo povo. Caros camaradas, para acabar, reconhece que o desafio que temos pela frente é difícil, mas necessário. Compete reiterar que afigura-se-nos imperioso dar um abanão no marasmo em que caiu a nossa democracia, passados que estão 37 anos da Revolução de Abril, sob pena de caminharmos a passos largos para uma democracia meramente formal, não participativa e na qual impere o alheamento e a resignação. Por isso, urge rapidamente inverter este estado de alma, dar um safanão no marasmo, e para isso temos que alterar o paradigma de participação cívica e pública, e se for o caso, introduzir a obrigatoriedade do voto. Um país ou uma região que cada vez registra menor participação a cada ato eleitoral, como bem vimos no último ato onde quase 60% dos açorianos se abstiveram, não pode, sob pena da própria existência, assistir a um acentuado desinteresse do povo e fingir que nada acontece. Ou pior, acreditar que o problema se resolverá de per si. Nestes termos, consideramos que a JS não pode ser cúmplice e até mesmo corresponsável da maior omissão cívica de um povo, que é a ausência de participação pública e política. Camaradas, viva a JS, viva os Açores!